Oi, eu sou o Dudes e essa semana minha cachorra quase morreu. É engraçado estar fazendo esse vídeo porque aqui no canal eu contei o dia que ela teve os filhotinhos dela. Então, assim, a, a, a experiência de vocês aqui no canal com ela é muito positiva. Mas ela deu um grande susto na gente. E eu até queria estar aproveitando, e estou aproveitando para gravar esse vídeo, para falar sobre o susto que ela deu na gente, para alertar gente que tem cachorro, principalmente cachorro que teve parto há pouco tempo, tem algumas coisas que a gente tem que estar vigiando e que eu não sabia que a gente tinha que estar vigiando. Mas vamos lá, vamos do começo da história. Primeiro, vocês estão reparando, não estou no meu habitat natural, estou na casa dos meus pais, em Brasília, porque acabei vindo pra cá, porque eles foram viajar. E eu tenho um sobrinho, eu acho que eu comentei da outra vez, no outro vídeo, do meu sobrinho. E ele tem 9 anos. Então, como, né, minha irmã mora com meus pais, então, assim, ele precisaria desse apoio, porque minha irmã trabalha, claro, e aí tem coisa pra fazer. E ela precisava de alguém pra ajudar a ficar com ele. E, por um acaso, os filhotinhos também, né? Estão muito pequenos. Os filhotinhos completaram 30 e poucos dias. Então, assim, eles estão muito nenéns ainda. E aí precisava de alguém que pudesse vigiar, né? E aí, na quinta-feira. Que dia que foi? Deixa eu conferir. Que eu tô completamente. Inclusive, eu peço já desculpas desde então. Por quê? Deixa eu olhando aqui que dia que foi quinta. E pois, peço desculpa porque não estou dormindo nesses últimos dias. Estou bastante de babá de filhotinhos. Então, se eu falar alguma palavra errada, se eu me confundir, perdoa, gente. Eu tô realmente sem dormir já basicamente uma semana. Mas pois, quinta-feira, dia 3 de julho, eu vim pra Brasília, porque meus pais viajariam no dia 4. E na sexta-feira de noite, eles viajaram por volta. Gente, eu levei eles eu levei eles no aeroporto, era tipo, sei lá, 9 horas. Nisso, vim aqui pra casa e fui cuidar dos filhotinhos. Eles já estavam começando o desmame, a gente tinha acabado de começar o desmame. E aí tinha que fazer uma papinha. Tem uma papinha de desmame que você faz pro filhotinho, que vira, né, uma pastinha, mas tem gostinho de ração. Pra ele já se acostumando com o gosto de ração. Fui dar a papinha pra eles, arrumei a papinha. Eles estão. Esse daqui é o banheiro onde eles estão, né? Estão ali agora nesse momento dormindo, estão aproveitando o momento de que, né, eu posso ter um tempo. Mas, pois, fui fazer a papinha de desmame e tô lá, dando comidinha pra eles. Isso, 10h30, 11 horas. Terminei de dar a papinha e tô lá, brincando com eles. Eles, depois que eles comem, normalmente eles ficam muito agitados. Então eles gostam de brincar, de morder, etc. Então, acabei brincando um pouco com eles e, de repente, eu escutei um choro muito alto. A impressão que tinha tido é que eu tinha pisado em algum deles, mas eu olhei pra frente e só tinham. Estavam lá os quatro. E nisso, eu encontrei ela, essa dona aqui, chorando em cima da cama. Tinha sido ela que tinha dado o grito. E respirando muito estranho. E tendo um tremor, assim, apresentando um tremor. Eu achei esquisito. Na hora minha irmã estava dormindo. Meu sobrinho não. Ele ainda estava andando pela casa e etc. Mas já na hora de dormir. Fui conversar com a minha irmã, vi que ela estava dormindo, voltei pro quarto e ela ainda estava tremendo muito. E aí eu fiquei preocupado. Falei, gente, isso não tá normal. Voltei no quarto da minha irmã e aí realmente acordei ela e falei, então, estou saindo, vou levar a Leia no veterinário. Leia de Princesa Leia. Já acho que já contei que quem escolheu o nome dela foi o meu sobrinho. E aí eu falei, Leia tá estranha, vou levar no veterinário. Achei um veterinário 24 horas, né? Já eram 11 horas, ia ter que pegar o plantão. Vou lá, vou levar ela. Botei ela no carro, ela ainda se tremendo muito e ficando muito agitada. Fui direto com ela. No que eu cheguei no veterinário, e comecei a dar meus dados, né? Ela não tinha cadastro nessa clínica em específico. Inclusive, queria deixar assim um agradecimento. Clínica Amparo aqui em Brasília. Eles foram incríveis. A médica que atendeu, acho que Cristiane é o nome dela. Perdoa se eu estiver errando, porque eu realmente não me lembro exatamente do que aconteceu aquele dia. Foi tão tenso que eu não me lembro exatamente. Acho que foi ela. E ainda teve uma outra médica que depois me ajudou com um outro exame dela. Quando eu chegar lá eu conto mais. Então, assim, um pessoal muito legal, uma clínica muito limpinha, muito higiênica, mas também muito humana, muito, sabe, carinhosa com os nossos bichos. Achei muito fofo o tratamento que deram, a prontidão que deram e o tratamento que deram. Mas cheguei lá na clínica enquanto eu estava dando
os dados dela, ela começou a ter espasmos na perninha dela. Ela apoiada no meu braço e a perna dela tendo alguns espasmos. Achei mais estranho e comecei a já comentar. Como era plantão e por um acaso eu não tinha mais ninguém sendo atendido no momento, deu, sei lá, coisa de 2, 3 minutos, eu fui atendido. E aí, justamente, comentei, ela tinha acabado de ter filhote, ela estava completando 30 dias que ela tinha tido parto, e ela tinha dado esse grito e tava tendo esses espasmos. Ela falou: beleza, vou levar para fazer exames, me espere aí. E fiquei esperando, inclusive um desespero que eu estava sem bateria, então não dava nem para conversar com as pessoas. Eu só tinha avisado meus pais e Fred, meu marido, e tinha falado: então, tô indo pro veterinário porque a Leia não tá normal, ela tá passando mal. Estou correndo para o veterinário. Então não conseguia ficar conversando com as pessoas, não conseguia me ficar me distraindo. E justamente ela fazendo um monte de exame. E aí a veterinária me chamou, acho que sei lá, uns 30, 40 minutos depois. Minto. Acho que não foram 30, 40 minutos depois, eu acho que chegou 10 minutos, 15 minutos. Ela me falou duas coisas. Primeiro, me perguntou se tinha algum risco dela ter comido alguma coisa de estranho, algum objeto estranho, alguma coisa que tivesse engasgado ela, porque ela estava realmente com uma tosse estranha, mas não estava condizendo o quadro dela com apenas esse engasgo, que poderia ser eclâmpsia. Não sei se vocês conhecem, tem muita mulher que quando tem parto também tem eclâmpsia. É uma coisa que acontece em aparentemente mamíferos quando tem o parto, tem essa como é que chama? Perturbação metabólica. No caso de mulheres humanas, elas normalmente têm a pressão aumenta. E minha mãe inclusive teve. Muito engraçado a história, porque justamente quando eu comentei com ela o que estava acontecendo, ela falou: nossa, eu tive, não sei o que, é super perigoso mesmo. No caso das mulheres humanas, aumenta a pressão, e no caso dos cachorros, abaixa muito o nível de cálcio. E o cálcio no cachorro, aparentemente, pela conversa que a veterinária estava me explicando, tem uma função muito importante no metabolismo do cachorro, na parte cardíaca do cachorro. Então, baixa de cálcio poderia. Uma coisa que dá é justamente esse espasmo muscular, porque vai travando os músculos, e um dos músculos que pode travar é o músculo do coração. Lembrando que o coração é um músculo. Então, essa baixa de cálcio no cachorro pode levar a uma parada cardíaca. Por muita sorte, eu peguei exatamente na hora que tinha acontecido, então não teve uma demora, porque quando ela chegou lá na clínica, justamente, a temperatura dela aumentou muito, ela chegou a ter febre de 42 graus, muito alta para cachorro. Os espasmos realmente ficaram muito graves, ela começou a travar o corpo, e a veterinária me contando que tentava colocar ela de pé e ela não ficava, ela tombava de lado, travada mesmo, dura. Então, assim, ou era um engasgo muito feio, ou realmente era eclâmpsia. Então tinha que fazer alguns exames. Eu falei: moça, faça o que tem que fazer de exame, pelo amor de Deus. Salve minha cachorra. Então, assim, o que te precisar fazer exame, pode fazer. Ela pediu um hemograma e um raio-x. Inclusive, eles nem me cobraram raio-x. Eles foram fofos nesse sentido, porque não era um engasgo. E aí, quando saiu o hemograma, o cálcio dela estava tão baixo que não dava para pegar. Não pegou no exame. Não dava para ver quanto tinha. Mas, justamente pela a situação do exame, ela me falou: eu vou dar cálcio na veia, que o exame tinha dado justamente esse exame muito baixo, e que isso meio que confirmava a eclâmpsia, tinha descartado o engasgo, então precisava fazer um outro exame. Eles, por um acaso, na clínica deles não faziam, mas tinha uma outra clínica por perto, mais ou menos uns 3, 4 quilômetros, que fazia 24 horas, saí correndo. E aí me pediram, inclusive, me deram sangue da Leia numa luvinha com gelo, pra eu levar nessa outra clínica que fazia esse exame, que é um exame mais específico justamente pra pegar o cálcio. E ia correr cálcio na veia dela, porque no estado dela, inclusive nessa hora, me levaram pra vê-la, dessa vez que pediram pra eu levar esse sangue pro exame. Tive que levar 2 vezes, porque tive que refazer o exame na noite. E aí, justamente, a febre dela tinha sido tanta que ela tava até molhada, porque tiveram que molhar o corpinho dela, porque deram de pirona e já não fazia mais efeito na temperatura dela. E ela toda numa toalha molhada e justamente recebendo cálcio na veia. E ela me pedindo pra eu fazer esse exame. Corri pra Asa Norte, quem conhece. A clínica Amparo é no final da Asa Sul, 311 Sul, se eu não me engano. E essa outra clínica é na 202 Norte, 302 Norte, na verdade. Ceres, a clínica, inclusive, que é do lado da Pets, aqui em Brasília. Fui lá fazer o exame 24 horas, levei o sangue. Já voltei direto pra clínica, porque o resultado sairia, eles já iriam passar direto pra médica que tinha feito o pedido, né? E aí, já pra confirmar se realmente era, e se fosse pra saber se era necessário fazer mais, correr mais cálcio no soro dela, né?
para justamente saber se ia precisar dar mais cálcio para ela. Justamente por isso que eu tive que fazer o exame 2 vezes, uma vez para confirmar que era isso mesmo, que era eclâmpsia, e a segunda vez depois que correu o cálcio para poder confirmar que tinha subido o cálcio dela. Não subiu tanto. O cálcio normal de um cachorro, o mínimo é 1,2. Ela estava com 0,5. Depois de ter corrido o cálcio, ela ficou com 0,8. Então ela ainda estava muito grave de saúde e pediram internação. Ela dormiu lá na clínica. Assentou. Deu tudo certo. Só que aí, justamente, é uma coisa que acontece muito normalmente com um cachorro que teve parto, só que normalmente acontece no começo. E ela aconteceu com 30 dias. E pode acontecer, inclusive, depois. É cada vez mais raro, mas acontece. Então, é o tipo de coisa que a gente, né? A gente, criador amador, né, de cachorro, a gente não é especialista em cruza, né? Meus pais não tinham a intenção de fazer cruza para vender, era simplesmente, né? A cachorra fêmea tem que reproduzir. Tinha um cachorro macho que também precisava reproduzir, porque são inteiros os dois. Era uma reprodução um pouco amadora. Talvez a gente tinha que ter sido mais responsável mesmo. Ter feito mais exames, ter acompanhado mais um pré-natal, talvez, sabe? Ter acompanhado depois a gravidez dela, o pós dela, porque justamente os cachorrinhos, né? Ela dá muito de mamar, ela ainda está dando de mamar. Ela hoje está tomando suplementação tanto de cálcio quanto de ferro. Ela estava com um pouquinho de anemia, mas nada grave. Uns neném chorando, talvez, mas acho que eles estão só sonhando. Só que aí, justamente, ela ficou muito debilitada. No outro dia, ela saiu da internação, fizeram outro exame lá na própria clínica mesmo. E aí viram que tinha subido o cálcio, estava tudo bem. Ela tinha melhorado. Tive que ficar vigiando. Ela passou uma semana aí, justamente, sendo bastante vigiada, porque corria o risco dela voltar a ter os mesmos sintomas, travar o corpo e a respiração dificultada, porque podia, na verdade, o efeito rebote do próprio cálcio. Você coloca o cálcio no organismo, ele aproveita, só que aí justamente, às vezes, ele aproveita e dá uma baixa em seguida. Me explicaram isso na veterinária, gente, eu não sou veterinário. Mas justamente, tá fazendo exame, tá fazendo suplementação. Ela tá muito melhor agora nesse momento. Tá sendo muito bem cuidada, muito bem mimada. Ela tá tendo oportunidade, justamente. Como estou eu aqui, o mimo é outro. Tô, né, cuidando bastante bem dela e dos filhotinhos, que agora dependem bastante de mim, né? Aí eles ainda estão com. Hoje é que dia? Eles estão com 37 dias hoje. Então, assim, eles ainda estão muito nenéns. Já estão comendo comida direito, comida ração de cachorro. Justamente também aí eles estão sofrendo. Comprei a melhor ração que tinha pra eles. Coitados. Estão desmamando, precisam crescer, precisam desenvolver bem. Tô dando do melhor, brinquedinhos e tudo. Dei brinquedinho hoje, comprei esse chifre de boi pros nenéns, porque eles já estão querendo roer o batedor da porta, o batente da porta. Leia não gostou que eu dei pra eles, roubou o osso. Então, assim, ela já tá bem mais esperta, bem safadinha já. Tá realmente só tomando os comprimidos. Justamente aí passamos, semana passada fiz exame de sangue nela. Semana que vem faço outro exame nela, justamente para acompanhar esse cálcio, para ter certeza que tá subindo bem. A gente já viu que deu uma subida boa, então assim, realmente vai ser só continuar o tratamento. Mas é isso, gente. Aparentemente é o tipo de coisa que acontece mesmo. Tomem cuidado com as cachorras depois que tiverem filhinhos, tanto no pré quanto no pós. Ela não vai ter mais filhinhos, então os planos mudaram completamente. Eu vou pegar dois. Eu e Fred, a gente vai ficar com dois irmãozinhos. Minha mãe resolveu ficar com um. E a moça que trabalha aqui em casa ainda vai ficar com o dela. Meus pais vão ficar com Odara. E eu vou ficar com Lara, Leão e Luke, que foi nomeado pelo meu sobrinho. Quem viu o outro vídeo tá sabendo dos nominhos, quem é quem. Aguardem, porque justamente agora, né, vou virar pai de pet. Tem toda essa questão agora. Vou esperar os 60 dias, claro. Né, 60 dias é o ideal. É realmente o melhor para os cachorrinhos, para os filhotes, para eles aprenderem comportamento animal, etc. Já tô ensinando muita coisa. Já tô alimentando muito bem com ração. É isso, gente. Os filhotinhos estão bem, ela tá bem. Né? Ó, seu neném muito carente que está aqui agora. Então, assim, ela tá bem, os filhotinhos também estão bem. Estão sendo todos muito bem cuidados. Continuarão sendo muito bem cuidados no futuro. Vocês aguardem que, eu juro, gente, tem tanta coisa que eu quero mostrar porque eles são muito fofos. Eles são a coisa mais adorável que existe. Não dou conta deles. Mas, com 45 dias,
manda o desenvolvimento deles, porque aí vai ser as primeiras vacinas e etc. 60 dias eles vão para Goiânia com a gente, então aí vão ser outras coisas acontecendo, outros motivos. Eu mesmo tô precisando de descanso, então assim, acho que eu vou ficando por aqui e até mais.